A sala estava excessivamente quente para o mês de janeiro em Maceió. Alguém havia ajustado os candelabros de cristal para a potência máxima, e o calor seguia aquele sufocamento particular único, em espaços onde todos estão interpretando um papel meticulosamente ensaiado. Stella Cavalcanti percebeu isso no exato momento em que foi desviada do salão principal de festas por um corredor lateral que ela não havia aprovado na planta original do evento, sendo conduzida em direção a um salão de descanso que não constava em nenhum mapa de convidados que lhe fora entregue. Ela notou a irregularidade, mas não disse nada. Em sua mente, ela calculava que, do lado de fora do Maceió Grand Hotel, a noite estava úmida, escura e silenciosa, típica do litoral alagoano. Lá dentro, 400 convidados bebiam champanhe caro e não procuravam por ela. Ninguém viria em seu socorro. Ela havia entendido isso de forma absoluta. Uma compreensão que atingia o âmago de seus ossos. Aproximadamente 40 segundos antes de o homem com a criança adormecida nos braços sair do corredor de serviço e dizer no tom de quem comenta sobre o clima passageiro: "Aí está você. Eu estive procurando por todo lugar." Ele colocou o braço livre sobre os ombros dela com uma leveza decidida, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. "Ela é minha esposa", disse ele para as pessoas na sala, e a sala de forma impossível acreditou nele. O contrato de prestação de serviços havia sido arquivado sob a categoria de suporte de eventos audiovisual e técnico, o tipo de classificação que garantia uma invisibilidade quase total aos olhos da elite. Leonardo Henrique havia dirigido a van de equipamentos até a doca de carga do Maceió Grand Hotel às 4 horas da tarde, descarregando 16 caixas de amplificadores e equipamentos de transmissão sem fio. Ele discutiu brevemente com um supervisor da doca sobre o cronograma do elevador de carga, vencendo a discussão ao dizer quase nada, e passou as 3 horas seguintes passando cabos pelos painéis de acesso do subpiso do salão de baile. Lívia tinha vindo com ele porque a babá havia cancelado de última hora e não havia mais ninguém a quem recorrer. Este era o cálculo não dito de sua vida, não havia mais ninguém. A frase não o feria mais. Ela simplesmente definia a forma das coisas, a borda do recipiente dentro do qual ele vivia seus dias. Ela tinha 6 anos de idade e havia aprendido sem que ninguém a ensinasse que seu trabalho nessas noites era ser pequena, silenciosa e observar tudo com atenção redobrada. Ela sentou-se na área de montagem de equipamentos sobre um cobertor de mudança dobrado, com um livro de imagens aberto sobre os joelhos, embora raramente olhasse para as páginas. Na maior parte do tempo, ela observava as pessoas que se moviam pelos corredores de serviço, funcionários do buffet, com bandejas prateadas, pessoal de segurança, verificando credenciais, trabalhadores do hotel, empurrando carrinhos de linho branco. Ela os catalogava com a atenção desconcertante de uma criança que aprendeu que os adultos são muito mais interessantes do que fingem ser quando pensam que não estão sendo vistos. "Pai", disse ela quando Leonardo reapareceu de trás de um painel de piso para verificar o sinal de transmissão. Ela o chamava assim, sem pensar, usando a palavra que sua mãe costumava usar, a única linguagem em sua casa que pertencera inteiramente a ela, mantida agora, por Lívia sem cerimônia, ou luto excessivo, apenas como a forma da palavra para pai, que parecia mais verdadeira em seu coração. "Por que eles não olham para você?" ela perguntou com curiosidade infantil. Leonardo olhou para cima por um instante. Um gerente de hotel com um blazer ajustado tinha acabado de passar pela área de montagem sem fazer contato visual, desviando de um cabo com a esquiva praticada de alguém que aprendeu a não reconhecer a infraestrutura de seus próprios eventos luxuosos. "Porque eu sou parte do prédio esta noite", disse Leonardo com uma voz calma. "Como os canos de água ou a fiação elétrica." Lívia considerou essa explicação por um momento, processando a informação com seriedade.
Canos são importantes, muito importantes. O prédio desmorona sem eles, concluiu ela. Exatamente certo, respondeu ele. Ela voltou ao seu livro, aparentemente satisfeita com a lógica. Leonardo retornou à calibração do sinal, embora algo naquela troca de palavras tenha se depositado nele como uma pedra jogada em águas paradas. Não era tristeza, nem amargura, era algo mais silencioso, uma prestação de contas interna. Ele havia escolhido aquela forma particular de invisibilidade há 4 anos, trocando um tipo de exposição por outro. E na maioria das noites, a aritmética parecia sólida e justa. Ele tinha 38 anos de idade. Tinha uma filha que notava as sutilezas do mundo. Tinha um trabalho que era honesto e exigia uma precisão técnica absoluta. Tinha um apartamento com 2 quartos em um bairro onde a brisa do mar chegava limpa antes que o barulho da cidade a alcançasse. Essas não eram coisas pequenas ou sem valor. A festa de gala no andar de cima era para a Holding Horizonte, o tipo de empresa cujo nome aparecia constantemente nas páginas de negócios em conexão com relatórios de lucros trimestrais, registros regulatórios e, ocasionalmente, em colunas de tecnologia sobre grandes aquisições de mercado. Leonardo sabia disso, porque o resumo da configuração do evento incluía uma visão geral da empresa como sempre acontecia e porque ele tinha o hábito residual profissional e quase involuntário de absorver esse tipo de informação sem decidir conscientemente por isso. Ele sabia sem que ninguém lhe dissesse que a diretora executiva era uma mulher de pulso firme e mente brilhante. Ele inferiu isso pelos arranjos de assentos solicitados no resumo pela configuração específica da varredura de segurança e pelo fato de que a equipe de segurança privada do evento havia sido silenciosamente duplicada nas últimas 72 horas, sem qualquer mudança correspondente no programa público. Ele sabia disso da mesma forma que sabia de outras coisas, não através de esforço, mas através de um tipo de atenção treinada, que nunca foi totalmente desligada, mesmo depois de ele ter decidido que estava farto do trabalho que exigia tais habilidades. Ele verificou seu relógio de pulso. Lívia precisaria comer algo antes das 7 horas da noite. Vamos lá, disse ele estendendo a mão para a menina. Vamos encontrar um sanduíche para você. O corredor de serviço que conectava a área de montagem à cozinha do hotel passava por trás do salão de baile e depois virava para o sul, passando pelo banco de elevadores VIP e por um par de salas de reunião não marcadas. Enquanto caminhavam, Lívia segurava a mão de Leonardo. O aperto dela não era apertado ou ansioso. Era o aperto de uma criança que aprendeu que segurar uma mão não é sobre medo, mas apenas sobre conexão, sobre manter o fio entre ela e a única pessoa que constituía todo o seu mundo seguro. Ela parou subitamente do lado de fora do salão executivo privado. Pai, olha, disse ela, embora ele ainda não tivesse olhado para dentro. Ele olhou. A porta não estava totalmente fechada, deixando escapar uma fresta de luz e tensão. Stella Cavalcante era a diretora executiva da Holding Horizonte há 4 anos e 11 meses, o que significava que ela estava há aproximadamente 1 mês do aniversário que desencadearia a aquisição acelerada de suas ações restantes na empresa. Ela estava ciente de que certos membros de seu conselho administrativo também estavam cientes disso. Ela sabia que essa consciência informava o momento exato de certos eventos recentes que pareciam orquestrados. Ela não era paranoica, pois a paranoia implica irracionalidade. O que ela possuía era um reconhecimento de padrões aguçado pela necessidade de sobrevivência em um ambiente corporativo predatório. E o padrão que ela observava nas últimas 3 semanas era cristalino. Tudo começou com o diretor financeiro Vicente Holanda. Vicente tinha 53 anos, cabelos prateados, e possuía aquela marca particular de cordialidade que é inteiramente uma performance e, portanto, indistinguível da coisa real. A menos que você tivesse aprendido como Stella
aprendera a observar o que as pessoas não dizem. Ele estava na Horizonte há 9 anos, sobrevivera a 3 diretores anteriores e tinha a paciência específica de um homem que entendia a inércia institucional e sabia como usá-la a seu favor. Ele havia começado 6 semanas atrás a redirecionar certas divulgações financeiras através de uma estrutura de arquivamento subsidiária que reduzia sua visibilidade nos agregados trimestrais. Isso não era estritamente ilegal, mas era o tipo de coisa projetada para aparecer sob qualquer revisão posterior como uma otimização administrativa de rotina. Stella notou no 4º dia, mas não disse nada. Em vez disso, começou a documentar tudo silenciosamente. Há 3 semanas, seu arquivo de verificação pessoal para seu chefe de segurança foi acessado de um terminal que ela não reconheceu. Na semana passada, 2 membros de sua equipe de segurança pessoal foram reatribuídos a outras funções. A reatribuição veio através do Departamento de Recursos Humanos, parecendo rotineira no papel impossível de contestar, sem parecer paranoica, e eles foram substituídos por indivíduos que ela não havia aprovado pessoalmente. Esta noite, a noite da gala anual da Holding Horizonte, seu itinerário revisado, incluiu uma recepção VIP no salão executivo, que não estava em nenhuma versão do programa que ela havia autorizado. Ela compareceu assim mesmo, pois recusar seria mostrar sua mão e admitir que estava em guarda. Ela usava um vestido azul meia-noite, o que não era uma coincidência, mas uma escolha deliberada. Era a cor da autoridade controlada de alguém que escolheu seu terreno de batalha. Seu cabelo estava preso em um coque firme, e seus sapatos de salto eram baixos o suficiente para correr se necessário. Vicente chegou 4 minutos depois dela, o que lhe confirmou que o tempo tinha sido planejado com precisão cirúrgica. Ele trouxe 2 homens que ela não reconheceu, que não eram funcionários do hotel nem da Horizonte, vestidos daquela maneira peculiar de homens que querem parecer neutros, mas não conseguem esconder uma aura de ameaça latente. Stella, disse ele com uma voz quente e fácil, como se aquilo fosse uma coincidência agradável. Fico feliz que tenhamos um momento. Há algo que eu queria discutir com você sobre a aquisição da Meridian. A aquisição da Meridian não era de fato o assunto real, e ela entendeu isso imediatamente. O assunto era um documento que ele removeu do bolso interno de seu paletó, uma transferência de autorização de procuração, efetivamente um mecanismo para suspender temporariamente certas autoridades executivas dela durante o que o documento descrevia como um período de revisão de governança. Eu recomendo fortemente que você revise isso esta noite, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. O conselho tem preocupações sobre várias coisas. Ele sugeriu que seria melhor resolver aquilo privadamente ali do que na sessão oficial de amanhã. Aquela era a isca. O documento, se assinado naquelas circunstâncias, não teria peso legal real, e ela tinha advogados suficientes em seus contatos para ter certeza disso. Mas sua existência e o fato de sua assinatura estar nele poderiam ser usados como arma construindo uma narrativa de instabilidade e capitulação. A câmera no canto superior esquerdo da sala, ela notou havia desenvolvido uma luz indicadora vermelha, piscando, o que significava que havia perdido o sinal de gravação. A câmera no corredor do lado de fora tinha um pedaço de fita adesiva sobre a lente que não estava lá quando ela entrou. "Eu vou precisar do meu advogado presente", disse ela, com a voz perfeitamente nivelada e calma. "Claro", respondeu Vicente. "Mas esta noite, dada a natureza sensível..." Foi então que a porta se abriu completamente. Leonardo fez a avaliação da situação em aproximadamente 4 segundos. A mulher em azul meia-noite parada com o peso deslocado para a esquerda não relaxada, mas preparada, braços soltos, mas mãos levemente curvadas, pontas dos dedos orientadas para baixo. Era a postura de alguém conscientemente se impedindo de alcançar um telefone.
O rosto estava absolutamente composto daquela maneira que os rostos ficam quando a compostura é a única defesa disponível. O homem à frente dela estava posicionado para bloquear a saída principal, enquanto os outros dois estavam dispostos casualmente no perímetro da sala, em uma configuração que não tinha nada de casual. As câmeras estavam desativadas. Leonardo deu um passo decidido para dentro da sala. Ele tinha Lívia ao seu lado esquerdo, a mão dela na dele. Ele carregava uma bolsa de lona com equipamentos no ombro direito, o que era verdade, e uma razão legítima para estar no prédio. Ele não conhecia aquela mulher e não sabia precisamente o que estava sendo feito contra ela, mas conhecia a arquitetura daquela situação da mesma forma que conhecia outras coisas, lendo a sala, os corpos e a matemática do espaço e do poder. "Aí está você", disse ele com a voz sem pressa. Ele atravessou a sala em direção a ela, não rápido nem hesitante, mas no ritmo de alguém que pertence àquele espaço por direito. Ele colocou o braço ao redor dos ombros dela e sentiu Stella retesar-se por uma fração de segundo, para logo em seguida ficar imóvel. Ela era rápida em processar mudanças, e ele respeitou isso. "Ela é minha esposa", disse ele virando-se para Vicente, com a leve irritação de um homem que chega a uma festa e descobre que seu cônjuge foi encurralado por um sujeito entediante. "Desculpe, esta é uma reunião privada. Ninguém me avisou na recepção." A expressão de Vicente não mudou de uma forma que fosse legível para a maioria das pessoas, mas Leonardo observou a minúscula recalibragem, a fração de segundo em que o homem computou as variáveis daquela nova presença, daquela testemunha desconhecida. "De modo algum", disse Vicente, após uma batida de silêncio, que foi um segundo longa demais. "Estávamos apenas colocando a conversa em dia." "Maravilhoso", respondeu Leonardo, olhando então para Stella. "Lívia estava perguntando por você. Você se importa? Venha dar boa noite a ela." Era um pedido feito com a facilidade de um homem fazendo uma solicitação doméstica comum, algo inteiramente razoável e impossível de recusar sem tornar a recusa suspeita. "Claro", disse ela, sua voz tão composta quanto seu rosto. Apenas a mão dela, que encontrou o antebraço dele enquanto ela se virava, comunicou algo, e o que comunicou não foi exatamente gratidão, mas reconhecimento mútuo. Ela estava dizendo a ele que entendia o que ele estava fazendo e que aceitava a aliança temporária. Ele aceitou o sinal e a conduziu para fora da sala. Lívia, que estivera parada na porta, estendeu a mão e pegou a mão de Stella sem que ninguém pedisse. Ela fez isso com a naturalidade de uma criança que decidiu, por alguma base privada e intuitiva, que aquilo era o correto a se fazer naquele momento de tensão. Stella olhou para a pequena mão na sua, mas não disse uma palavra. Eles se moveram pelo corredor em um ritmo medido sem correr. Correr comunicaria a coisa errada para qualquer um que estivesse observando. "Não fale até passarmos pelo banco de elevadores", sussurrou Leonardo calmamente. Ela obedeceu. Eles emergiram pela saída de serviço em uma rua lateral, onde os veículos de entrega do hotel estavam estacionados em fila. A brisa do mar trazia um frescor imediato e limpo, contrastando com o ar pesado do interior do hotel. "Você tem um carro?", Leonardo perguntou. "Meu motorista está no pátio frontal", respondeu ela. "Não o use. Eles terão olhos na entrada principal", aconselhou ele. Ele pensou por um momento sobre as rotas de fuga. "Há um ponto de táxi na rua Equador, 2 quarteirões a leste. Use dinheiro vivo. Não ligue para seus contatos regulares esta noite. Mude sua rota para onde quer que você vá dormir." Ela olhou para ele com intensidade. Ele teve a impressão de que ela não estava acostumada a receber instruções e que estava avaliando se deveria se sentir ofendida ou grata. "Sua equipe de segurança", começou ela. "Eles não eram minha equipe de segurança. Eu apenas entrego equipamentos audiovisuais", interrompeu ele.
Ele ajustou Lívia levemente em seu colo, pois a criança havia ficado sonolenta contra seu ombro, como sempre acontecia quando a noite se estendia demais. Mas eu trabalhei em ambientes onde aprendi como é um perímetro comprometido. As câmeras, o posicionamento dos homens. Eu vi tudo. Houve outra pausa. Ela estava catalogando o que observara e comparando com o que ele evidentemente possuía de conhecimento prático, chegando ao mesmo destino por uma direção diferente. Ele observou esse processo mental ocorrer e não a interrompeu. O documento que ele queria que eu assinasse. Ela mencionou em voz baixa. Não assine nada esta noite, disse ele com firmeza. Eu estava ciente disso, retrucou ela. Eu sei que estava. Ele respondeu, ajustando o aperto em Lívia, que agora sucumbira totalmente ao sono com o rosto quente pressionado contra o lado de seu pescoço. Estela observou aquela cena doméstica no meio do caos corporativo. Ele não olhou para ela enquanto ela o observava, mas estava ciente de seu olhar da mesma forma que estava ciente de quase tudo ao seu redor. Quem é você? Ela finalmente perguntou. Ninguém importante, ele respondeu com simplicidade. Essa não é uma resposta válida, ela insistiu. É a única que eu tenho para você esta noite, concluiu ele. Ela ficou em silêncio por um momento. A noite em Maceió estava úmida e indiferente aos dramas humanos. Algum lugar atrás deles, o hotel ainda estava quente e cheio de pessoas interpretando suas funções, enquanto Vicente Holanda provavelmente estava recalibrando seus planos. Você deve ir agora, disse Leonardo apontando para a direção do ponto de táxi. Ela foi. Ele a observou caminhar até a esquina, não porque estivesse preocupado com o caminho dela, mas porque queria ter certeza de que ela faria a curva com segurança. Quando ela desapareceu de vista, ele olhou para sua filha adormecida e depois para o céu escuro, fazendo a pequena aritmética interna sobre se havia cometido uma estupidez monumental. Ele fizera algo que não podia ser desfeito. Inserira-se em uma situação que não compreendia totalmente em nome de uma mulher, que não conhecia em um prédio onde fora invisível até o momento em que escolheu deixar de ser. Ele decidiu que poderia viver com as consequências disso. Vamos lá, pequena, murmurou ele nos cabelos de Lívia. Vamos para casa. Os carros pretos chegaram na manhã seguinte exatamente às 7h43 da manhã. Leonardo estava preparando o mingau de aveia quando ouviu o som de motores desacelerando juntos em frente à sua casa. Ele largou a colher e foi até a janela. 3 SUVs pretos não da polícia ou do governo, mas algo privado e deliberado. Ele voltou ao fogão quando a batida veio à porta. Ele terminou de servir o mingau de Lívia, colocando-o à frente dela com uma pequena tigela de passas ao lado, porque ela as preferia separadas, e então foi atender a porta. Estela Cavalcante estava em seu alpendre. Ela usava calças escuras e um casaco que ele suspeitava custar mais do que o aluguel mensal de seu apartamento. Mas o casaco não foi a primeira coisa que ele notou. Ele notou que ela estava lá sem a postura de quem espera ser servida. A armadura de controle da noite anterior ainda estava presente, mas alterada como se ela tivesse removido uma camada de proteção. Você me encontrou rápido, disse ele sem surpresa. Eu tenho recursos, ela respondeu de forma direta. Ela olhou para ele com firmeza nos olhos. Você disse que eu era sua esposa ontem à noite. Você precisava que eu não estivesse sozinha naquela sala. Foi a solução mais rápida disponível, explicou ele. Houve uma pausa carregada. Eu quero tornar isso verdade, disse ela. Leonardo ficou em silêncio processando a proposta inusitada. Não no sentido romântico. Ela apressou-se em ajustar, percebendo a hesitação dele. Pelo menos não imediatamente. Quero dizer um arranjo legal, um contrato formalizado. Por quê? Ele perguntou com cautela. Porque o próximo passo de Vicente será construir uma narrativa sobre minha instabilidade pessoal
e meu isolamento. Uma diretora sem âncoras, sem família, ninguém que notaria se o conselho fizesse certas mudanças estruturais. Ela disse aquilo da mesma forma que apresentaria dados financeiros de forma plana, sem inflexão emocional. Um marido muda esse cálculo particularmente, um que não faz parte do meu círculo social existente, alguém de fora do sistema, que não pode ser alavancado ou subornado por eles. Leonardo encostou-se no batente da porta. Atrás dele, podia ouvir Lívia comendo os pequenos sons da cerâmica e da colher. Você está descrevendo um escudo humano, disse ele. Sim, ela admitiu sem hesitar. Usando a mim e usando a nós dois. Eu o compensaria generosamente. O arranjo teria termos claros, condições de término definidas, e nada que afetasse sua filha de forma negativa. Algo se moveu na expressão dele ao ouvir a menção a Lívia. Ela viu isso e ele permitiu que ficasse visível em vez de esconder. Volte amanhã, disse ele, e traga os termos por escrito. Ela voltou conforme prometido. Mas antes que ela chegasse, Leonardo fez sua própria pesquisa. Ele tinha um amigo de uma vida anterior, um homem chamado Gabriel Vanderlei, que agora dirigia uma pequena empresa de consultoria privada em Brasília e que devia a Leonardo vários favores que nunca expiravam. Ele pediu a Gabriel que puxasse tudo o que fosse encontrável sobre Estela Cavalcante, sobre a estrutura atual do conselho da Holding Horizonte e sobre Vicente Holanda especificamente. Gabriel ligou de volta em 2 horas com os resultados. Sua mulher está limpa. Disse ele, o que significava que não havia exposição criminal, nem conexões de inteligência obscuras, nem padrão de usar as pessoas de forma cruel. Ela é, na verdade, entre você e eu bastante notável. Construiu aquela empresa do nada, até torná-la uma potência real. A situação do conselho é um jogo de poder da velha guarda. O que Vicente quer? Perguntou Leonardo. A empresa em última análise, mas ele não pode tê-la legalmente. Então, ele se contentará com a remoção dela e um sucessor que ele possa controlar como um fantoche. Existe algum componente pessoal nisso? Houve uma pausa do outro lado da linha. Você quer dizer se ela fez algo contra ele especificamente? Não que eu consiga encontrar. Ele é apenas um homem que quer comandar tudo e encontrou uma mulher competente demais em seu caminho. Essa é a história toda. Leonardo agradeceu e encerrou a chamada. Ele sentou-se por um momento à mesa da cozinha, a mesma mesa que comprara quando ele e sua esposa se mudaram para aquele apartamento há 6 anos. Sua esposa, cujo nome era Camila, que morrera em uma tarde de terça-feira em março, quando uma caminhonete avançou o sinal vermelho na Avenida Floriano. Camila estava carregando as roupas da lavanderia, um livro da biblioteca e 2 cafés, um para ela e outro para Leonardo, que deveria encontrá-la para o almoço naquele dia, mas recebeu uma ligação de trabalho e cancelou de última hora. Ele não pensava nisso constantemente. Ele fizera o trabalho árduo e nada glamouroso de aprender a carregar aquela ausência. Mas, certos momentos, tinham um peso que não era exatamente luto, apenas uma espécie de densidade, um lembrete de como tudo se reestruturara em torno de um único vazio. Ele pensou no que Estela dissera, alguém que notaria. Ele pensou em Lívia, desenhando na mesa da cozinha, sempre desenhando as coisas em trios, 3 figuras constantes, mesmo em formas abstratas ou animais. Ela fazia aquilo há 2 anos e nunca mencionara o motivo. Ele pegou o telefone e ligou para Gabriel novamente. As finanças do diretor financeiro, disse ele. Você consegue encontrar a camada sob a camada? Dê-me 48 horas, respondeu Gabriel. Leonardo começou a preparar o jantar. Ele colocou 3 pratos na prateleira. Em vez de 2, ficou olhando para o 3º prato por um longo momento e depois o guardou de volta. Ainda não era a hora. O contrato que Estela trouxe tinha 12 páginas, o que era menos do que ele esperava, e muito mais cuidadoso do que ele previra. Não havia linguagem coercitiva, nem cláusulas de penalidade desproporcionais.
Havia uma provisão de saída com aviso prévio de 90 dias e uma cláusula separada que ela aparentemente adicionara pessoalmente, especificando que nenhum arranjo exigiria a participação ou presença de Lívia em qualquer capacidade pública sem o consentimento explícito e por escrito de Leonardo. Ele leu o documento 2 vezes com atenção técnica. Ele notou as cláusulas que ela sinalizara para a negociação e as que não sinalizara. As que ela não sinalizara eram as que o protegiam. As que ela se ofereceu para negociar eram as que protegiam a ela mesma. Isso lhe disse muito sobre o caráter dela. A provisão de saída, disse ele quebrando o silêncio. Se eu a invocar, qual será a história contada? Diferenças irreconciliáveis, término amigável, sem conferências de imprensa, sem detalhes sórdidos. Você mantém a compensação já paga. E Lívia, ele questionou seriamente. Ela não será mencionada em nenhuma comunicação externa nunca. Isso é inegociável da minha parte, não da sua. Não permitirei que ela seja parte deste espetáculo corporativo. Ele olhou para cima do documento. Ela estava sentada à sua mesa da cozinha, uma visão estranha e surreal. Stella Cavalcanti, a poderosa diretora sentada em sua cadeira levemente instável, com as mãos cruzadas sobre uma mesa que tinha uma mancha de água em forma de círculo perto da borda esquerda. Ela não estava fingindo desconforto nem fingindo facilidade. Estava simplesmente ali, o que ele achou mais honesto do que qualquer outra coisa. Por quê? Ele perguntou. Especificamente, porque ela entendeu a profundidade da pergunta. Porque seu instinto foi proteger alguém que você não conhecia. Porque você fez um cálculo em 4 segundos que a maioria das pessoas não faria em 4 minutos. Porque você não ficou parado esperando para ser agradecido. Houve uma pequena pausa antes que ela continuasse. E por que você não tem medo de mim? Eu deveria ter, ele rebateu. A maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas tem medo do que não pode controlar, disse ela com um toque de melancolia. Eu parei de tentar controlar a maioria das coisas há muito tempo, confessou Leonardo. Eles se olharam por um momento que foi ligeiramente mais longo do que uma pausa de conversa normal. O arranjo começa na segunda-feira, disse ela. Ele assinou o contrato com uma caligrafia firme. Naquela noite, Lívia desenhou 3 figuras na mesa da cozinha e as rotulou com sua caligrafia cuidadosa e ligeiramente desigual. Pai, eu, Stella. Ele encontrou o desenho na manhã seguinte, depois que ela foi para a escola, e o prendeu na geladeira sem dizer nada a ninguém. Eles viveram em mundos paralelos por 3 semanas antes que as linhas começassem de pequenas formas a se cruzar. A presença dele no mundo dela era o arranjo formal, os eventos, as aparições públicas, os jantares do conselho onde ele se sentava ao lado dela e dizia coisas precisas e ponderadas quando solicitado, e nada quando não era. Ele foi gradualmente compreendido pelas pessoas ao redor de Stella como o tipo de homem que não se explica e, portanto, não pode ser facilmente catalogado ou manipulado. Isso o tornava paradoxalmente mais ameaçador para certas pessoas do que um homem que falava demais. Vicente Holanda apertou a mão de Leonardo no primeiro jantar do conselho, sorrindo e não dizendo nada com os olhos que sua boca não estivesse confirmando falsamente. Leonardo retribuiu o aperto de mão e o sorriso com a mesma qualidade de vazio impenetrável. Stella notou essa interação silenciosa. Ele viu que ela notou. O mundo dela no apartamento dele, nas noites em que o arranjo exigia que ele estivesse presente ao lado dela, era mais silencioso do que ele esperava. Ela chegava sem uma comitiva, sentava-se na cozinha, bebia chá e ocasionalmente revisava documentos em um tablet, ou às vezes nem isso, apenas ficava sentada em silêncio, observando a rotina da casa. Lívia a tratava com a cortesia ponderada de uma criança que decidiu reservar seu julgamento final. Em uma terça-feira, Stella chegou mais cedo do que o habitual.
e encontrou Lívia na mesa da cozinha com uma folha de exercícios de matemática com a qual estava lutando. Não era a aritmética básica que ela achava fácil, mas os problemas de lógica que exigiam que ela construísse a imagem de uma situação antes de resolvê-la. O trem sai da estação A, disse Estela sentando-se à frente dela sem pedir licença. Ela não perguntou se precisava de ajuda. Simplesmente olhou para o papel e começou a falar. Não comece pela resposta, comece pelo que você consegue ver. Lívia olhou para ela com curiosidade. O que há no problema? Instigou Estela. Nomeie as coisas. Um trem, disse Lívia lentamente, e a estação A e a estação B, e 60 quilômetros, e o tempo. Bom, quais são as relações entre essas coisas? Perguntou Estela. O trem conecta A a B. Os 60 quilômetros são a distância, e o tempo é o que o problema quer saber. Então eu preciso da velocidade, concluiu a menina. O que você tem de distância? Estela continuou e Lívia olhou para o papel novamente. Diz que o trem está indo a 40 quilômetros por hora. Então você tem tudo o que precisa. Lívia resolveu o problema e acertou. Ela olhou para Estela com uma expressão que não era de gratidão, mas de avaliação. Você é boa nisso, disse Lívia. Eu resolvo problemas para viver, respondeu Estela com um meio sorriso. É isso que meu pai faz também, perguntou a pequena. Houve uma pequena pausa. De certa forma, sim, respondeu Estela com sinceridade. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Leonardo serviu 2 copos de água, pois ele não bebia, e ela nunca perguntou o porquê. Eles se sentaram à mesa e ele contou a ela o que Gabriel havia encontrado. A camada financeira sob a camada de Vicente, uma série de transações roteadas através de uma empresa de fachada registrada no exterior que então se conectava a um veículo de aquisição que acumulara silenciosamente uma participação de 6% nas ações secundárias da Holding Horizonte ao longo de 14 meses. Não era o suficiente para forçar uma ação direta, mas era o suficiente para importar em uma votação e para mover o equilíbrio de uma decisão do Conselho que estivesse acirrada. Ele tem se preparado para uma votação de conselho apertada, concluiu Estela. Sua voz estava firme, mas Leonardo ouviu algo mudar por trás dela. Isso significa que ele tem compromissos firmados. Ele tem os votos alinhados e está apenas esperando o momento certo à revisão anual de governança. Próxima quinta-feira, disse Leonardo. Sim, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Ele a observou fazer a aritmética mental sem pânico ou angústia, apenas a computação limpa e rápida de quem faz aquilo há muito tempo. Eu preciso da documentação completa, disse ela com determinação. Eu posso tê-la até segunda-feira, garantiu ele. Ela olhou para ele com uma nova luz nos olhos. Como você consegue essas coisas? Da mesma forma que eu sei onde passar cabos por um subpiso. Você aprende como o prédio foi construído e onde estão as falhas. Algo cruzou o rosto dela, que não era bem um sorriso, mas um reconhecimento, algo que era mais difícil para ela oferecer do que deixava transparecer. Leonardo, disse ela suavemente. Obrigada. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Não me agradeça ainda. Mas ele não se afastou da mesa e nem ela. A cozinha estava quente e a chuva caía lá fora no andar de cima. Lívia dormia no quarto onde sempre dormira, e o terceiro prato estava na prateleira há 5 dias sem ser guardado. A sala de reuniões da Holding Horizonte ocupava o 42º andar da Torre Horizonte, o tipo de sala projetada para comunicar através de suas dimensões e materiais luxuosos, que as decisões tomadas ali tinham uma consequência que correspondia à altitude. A mesa acomodava 22 pessoas. Havia 14 membros do conselho, presentes mais o consultor jurídico e Estela. Vicente chegou 3 minutos atrasado,
o que era um sinal de poder calculado. A pontualidade é poder, mas o atraso usado corretamente também é uma forma de domínio. Ele tinha 4 compromissos de votos garantidos. Leonardo passara a segunda-feira contando-os, não entrando em contato, mas lendo a árvore de decisão de cada um. Ele entendia as pressões, os relacionamentos e os emaranhados financeiros que fariam uma votação parecer inevitável para cada um deles. 4 votos eram suficientes para uma maioria se outros 2 votos indecisos pudessem ser movidos. Leonardo não deveria estar tecnicamente naquela sala, mas estava lá de qualquer maneira. Ele viera com o equipamento audiovisual para a apresentação oficial. Aquela era novamente a invisibilidade que um certo tipo de trabalhador ainda podia usar dentro de um certo tipo de edifício. Ele montara o sistema de exibição 30 minutos antes da reunião começar e permanecera porque ninguém o convidara a sair e porque aprendera que a melhor posição para mudar o resultado de algo é a posição que ninguém está vigiando. Ele ficou parado perto do sistema de projeção no extremo leste da sala. Vicente abriu a sessão com uma recitação do processo de revisão de governança procedimentalmente correto e praticado até soar natural. Ele era bom naquilo, Leonardo reconheceu mentalmente. O documento principal foi introduzido, uma proposta para instituir uma estrutura de cogovernança de transição, que era a linguagem corporativa, para remover a autoridade de Stella, enquanto fingia não fazê-lo. Stella ouviu tudo sem qualquer resposta visível. Leonardo a observara praticar aquela quietude na noite anterior. Não o conteúdo, pois ela não precisava praticar isso, mas a quietude específica que comunica não vulnerabilidade, mas paciência, e a compreensão de que a paciência é uma forma de certeza absoluta. Vicente continuou. Dadas as preocupações do Conselho sobre o alinhamento estratégico, acreditamos que esta estrutura... Eu tenho algo a apresentar, interrompeu Leonardo, sua voz cortando o ar-condicionado da sala. Todos se viraram. A expressão de Vicente teve um espasmo rápido e depois se recompôs. Esta é uma reunião fechada, disse ele com rispidez. Eu sou parte do suporte audiovisual, respondeu Leonardo calmamente, pegando um pendrive do estojo de equipamentos. E eu tenho uma apresentação que é relevante para o item 4 da agenda. O item 4 estava listado como revisão de supervisão financeira. Era para ser o veículo de Vicente, o mecanismo através do qual ele introduziria a documentação de transferência de procuração. Leonardo conectou o pendrive e o que apareceu na tela gigante não foi um conjunto de slides motivacionais. Era uma sequência de documentos bancários, registros de transações, carimbos de data e hora de arquivamento e cadeias de correspondência. Tudo fora montado com a lógica específica de quem sabe construir um caso a partir de evidências sólidas, em vez de narrativas vazias. Ele percorreu os dados em 9 minutos exatos. Ele não editorializou, não caracterizou Vicente ou suas intenções malévolas. Ele apenas apresentou o registro das transações, o registro da empresa de fachada, o cronograma de acumulação de ações e a peça que mais importava, uma cadeia de e-mails entre Vicente e um dos membros comprometidos do Conselho, discutindo o momento exato da votação em relação ao aniversário de Stella. Não a votação em si, mas o momento calculado para prejudicá-la financeiramente. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Vicente era o tipo de homem que podia se recuperar de quase tudo, e Leonardo esperava por uma reação. Vicente tentou reunir suas forças internas para contestar a origem dos documentos, questionar a custódia das provas e lançar dúvidas sobre a legalidade de tudo aquilo. Mas antes que ele pudesse começar sua defesa, Leonardo olhou diretamente para o consultor jurídico do Conselho, ignorando Vicente completamente. Os documentos foram obtidos legalmente, afirmou ele com autoridade. A autenticação completa está anexada como apêndice C. A empresa de Gabriel Vanderlei
preparou o relatório de autenticidade. A empresa de Gabriel tinha uma reputação em Brasília que tornava qualquer desafio ao relatório uma escolha estratégica desastrosa. Vicente não disse nada. Seus ombros pareceram murchar imperceptivelmente. Os votos indecisos mudaram de lado instantaneamente. Levou mais 3 semanas para que tudo fosse processado legalmente. Vicente Holanda renunciou a todos os seus cargos. A proposta de cogovernança foi retirada permanentemente. A estrutura de holding no exterior foi encaminhada aos órgãos reguladores competentes para a investigação criminal. Os 4 membros do conselho que estavam comprometidos se retiraram da votação subsequente, que confirmou a autoridade total de Estela sem qualquer oposição. Estela ligou para Leonardo em uma noite de quarta-feira e disse daquela maneira direta que era sua marca registrada. Acabou. O arranjo pode ser dissolvido quando você quiser. A provisão de saída é sua para invocar. Eu sei, ele respondeu. Eu queria lhe dar essa liberdade. Ela continuou. Eu sei, ele repetiu. Houve uma pausa que se estendeu por mais tempo do que o necessário. Como está a Lívia? Ela perguntou com uma suavidade incomum. Ela tirou 100 na prova de matemática. Os problemas de lógica, ela quis saber. Sim, os problemas de lógica. Bom, disse Estela antes de desligar. Leonardo ficou parado na cozinha por um longo tempo. Ele estava preparando o macarrão, um dos 2 jantares aprovados por Lívia, para os dias de semana, e a água estava quase fervendo. Ele terminou de cozinhar, chamou a filha e serviu 2 pratos. Ele hesitou diante da prateleira por um momento, mas desta vez ele colocou o 3º prato sobre a mesa. Ela apareceu na porta de sua casa em um sábado de manhã, o que era diferente de todas as vezes anteriores. Antes ela chegava com os SUVs pretos e o peso de uma crise corporativa sobre os ombros. Desta vez, ela chegou sozinha a pé com o casaco polvilhado por uma leve garoa e não carregava nada nas mãos. Ele abriu a porta antes mesmo que ela batesse. O contrato está dissolvido, disse ela, assim que o viu. Eu sei. Eu protocolei a papelada na quinta-feira. Ele respondeu. Eu sei. Ela ecoou. Ela ficou em silêncio, observando o interior da casa simples, mas acolhedora. Eu não estou aqui por causa do contrato. Ela confessou finalmente. Leonardo deu um passo para trás, abrindo espaço. Não para convidá-la formalmente, nem para bloqueá-la, mas apenas para deixar a decisão inteiramente nas mãos dela. Ela entrou. Lívia desceu as escadas, usando suas meias de sábado com o cabelo ainda bagunçado pelo sono, e parou no 3º degrau. Ela olhou para Estela com aquele olhar de avaliação que reservava para as coisas que exigiam uma decisão importante de vida. Você vai ficar para o café da manhã? A menina perguntou com simplicidade. Estela olhou para Leonardo buscando uma resposta em seus olhos. Ele olhou de volta, mas não disse nada, deixando o silêncio falar por si. Eu não sei, admitiu Estela, o que foi a coisa mais honesta que ela já dissera. Lívia pareceu reconhecer aquela honestidade, pois desceu os degraus restantes e foi até a cozinha buscar o 3º prato que Leonardo já havia deixado pronto. Eles ouviram os pequenos sons de uma criança se preparando para uma visita. O barulho cuidadoso da porcelana, o abrir da gaveta de talheres. Eles ficaram parados no corredor sem falar, porque não havia naquele momento nada que precisasse ser explicado com palavras. Leonardo havia contado uma mentira em uma noite de janeiro, em um hotel onde ele não pertencia. A mentira consistia em apenas 4 palavras: ela é minha esposa. Ele não sabia, parado ali naquele corredor, com o cheiro de café fresco vindo da cozinha, se estava interessado em tornar aquelas 4 palavras verdadeiras de forma permanente. Mas ele sabia com uma clareza absoluta que não estava nem um pouco interessado em fazer com que elas deixassem de ser verdade. "O café está pronto!" gritou Lívia da cozinha. Estela moveu-se primeiro e ele a seguiu.
Eles se sentaram à mesa da cozinha que tinha a velha mancha de água e que agora acomodava 3 pessoas sem que ninguém se sentisse apertado. Lívia serviu o café com a gravidade elaborada de uma criança de 6 anos que decidiu que aquela era sua responsabilidade sagrada. Do lado de fora da janela, a cidade de Maceió começava a despertar, e o mundo parecia calmo daquela maneira que só acontece em manhãs onde nada foi estragado ainda. Leonardo serviu o leite. Estela segurou sua xícara com as 2 mãos, sentindo o calor atravessar a porcelana. A cadeira ao lado dela não estava mais vazia de significado. O desenho ainda estava preso na geladeira. Ninguém disse nada grandioso ou fez promessas eternas. Ninguém precisava. Esta não era como se viu uma história sobre uma declaração de amor cinematográfica ou um contrato de negócios bem-sucedido. Era uma história sobre o calor específico de uma cozinha em uma manhã de descanso, sobre uma mesa com 3 lugares postos e o milagre ligeiramente ridículo de escolher sem contrato, sem performance, sem a elaborada maquinaria da certeza, simplesmente estar na mesma sala com outra pessoa e permitir que isso fosse o suficiente por si só. Lívia olhou para os 2 através da mesa com um brilho de satisfação nos olhos. Mesmo horário amanhã? Ela perguntou com a esperança de quem começa a construir uma nova rotina. Estela não olhou para Leonardo e ele não olhou para ela, mas ambos sentiram a mesma concordância silenciosa no ar. Sim, respondeu ele com um sorriso calmo. Mesmo horário. A vida em sua essência mais pura e humana é composta por esses pequenos fragmentos de tempo que decidimos compartilhar com alguém longe dos holofotes e das grandes ambições que muitas vezes nos cegam para o que realmente importa. Para aqueles que já percorreram longas estradas e acumularam décadas de experiências, fica a lição de que o verdadeiro valor de uma existência não reside nos títulos que carregamos nas empresas que dirigimos, ou na quantidade de ações que possuímos em um papel qualquer. A verdadeira riqueza é medida pela quantidade de pessoas que notariam se deixássemos de estar em uma sala, e pelo conforto de saber que existe um lugar onde não precisamos usar uma armadura ou interpretar um personagem para sermos aceitos. Muitas vezes passamos a juventude e a vida adulta construindo muros altos de proteção, acreditando que a solidão é o preço da segurança ou do sucesso. No entanto, a sabedoria que vem com o tempo nos mostra que a maior coragem não é a de enfrentar um conselho de administração hostil, mas a de permitir que uma criança ou um estranho bondoso segure nossa mão quando o mundo parece frio e impessoal. Aprendemos que as conexões mais profundas não nascem de grandes gestos planejados, mas de atos espontâneos de proteção e cuidado mútuo, como o estranho que se torna um escudo em um momento de perigo, ou o pai que abre espaço em sua rotina para uma nova presença. A jornada de Estela e Leonardo nos ensina que nunca é tarde demais para redefinir o que chamamos de família ou de lar. O lar não é necessariamente o lugar onde nascemos, nem o lugar que compramos com o suor do nosso trabalho, mas sim qualquer espaço onde o terceiro prato na mesa não seja apenas um objeto de porcelana, mas um convite aberto para a convivência e para o afeto sincero. A verdadeira beleza da maturidade é a capacidade de discernir entre o que é barulho e o que é música na sinfonia da vida. O barulho são as intrigas, as disputas de poder e a necessidade constante de controle. A música é o som de uma xícara de café sendo servida, o riso de uma criança e o silêncio confortável entre 2 adultos que não precisam provar nada um ao outro. No final das contas, o que levamos conosco são essas manhãs silenciosas de sábado, o reconhecimento de que somos vulneráveis e que essa vulnerabilidade é, na verdade, nossa maior força de conexão com o outro. É entender que a invisibilidade que tanto tememos pode ser, em certos momentos, o manto que nos protege, enquanto esperamos pela pessoa certa
que finalmente nos enxergará como realmente somos. E quando essa pessoa chega, não há necessidade de contratos de 12 páginas ou cláusulas de rescisão. Há apenas a vontade simples e profunda de estar presente um dia de cada vez, permitindo que a vida se desenrole com a naturalidade de uma manhã de sol após a tempestade, provando que no grande cálculo da existência, o amor e a companhia são as únicas variáveis que realmente fazem a conta fechar com um saldo positivo de paz.